Bem-vindos a mais um Fractal Revisa. Sou o professor Catenassi e hoje a gente vai falar sobre dois temas: pirâmide e cone, que é o conteúdo da sua próxima prova. Começando com pirâmide, eu vou dar uma revisadinha aqui com vocês das principais formas, o que você tem que lembrar. Vou fazer um exercício só lista obrigatória. Vamos relembrar, a gente estudou antes de chegar em pirâmide dois sólidos, a gente chamava de prisma e cilindro. Um detalhe fundamental nesses dois sólidos era que lá a gente tinha sempre, em todos os prismas, em todos os cilindros, a gente tinha duas bases iguais e paralelas. Na pirâmide, agora a gente só vai ter uma única base. Eu peguei o exemplo do exercício que eu vou fazer, que dá para você visualizar. A gente tem uma única base, então tem uma mudançazinha na hora de calcular a área total. A área total agora de um prisma, lembrando, a área total é a área de todas as faces do seu sólido. Então a área total agora da pirâmide diferencia um pouquinho do prisma. Nesse detalhe aqui, ó, lá no prisma a gente tinha duas vezes a área da base mais a área lateral, porque lá a gente tinha duas bases iguais. Agora é somente a área da base mais a área lateral. No volume, a diferença agora é que eu tenho a divisão por 3. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Na pirâmide não tem como a gente criar uma fórmula específica só para você jogar os dados, porque cada pirâmide tem uma base distinta. E aí, dependendo da sua base, você vai ter uma maneira de calcular ali a sua área da base. Por exemplo, essa pirâmide que a gente vai estudar agorinha tem uma base hexagonal. A gente tem uma fórmula para calcular a área de hexágono. Pode ser que eu tenha uma base quadrada. A gente vai ter uma fórmula para calcular a base quadrada. Então a pirâmide varia de acordo com a base que vai determinar essa pirâmide. Então basicamente o que a gente precisa para definir área e volume são esses elementos. E todos os outros que a gente viu em sala de aula. Aquelas relações usando o teorema de Pitágoras. Você viu que a gente pode criar vários triângulos retângulos dentro de uma pirâmide para fazer relação pitagórica e conseguir descobrir os elementos que a gente precisa. Aqui a gente vai fazer uma que já dá para a gente dar uma relembrada. Eu vou fazer com vocês o exercício de número 5 da sua lista obrigatória. Eu vou ler aqui agora para vocês. Ele fala assim: o monumento será construído no formato de uma pirâmide de base hexagonal regular. Sabendo que a altura H do monumento é 4 metros, a aresta lateral mede 7 metros, a aresta da base mede 4 raiz de 6 metros e, desconsiderando possíveis perdas, determine. Aí tem 3 itens, letra A, B e C. Letra A área ocupada pela base do monumento em metros quadrados. Letra B, a área mínima de espelhos necessária para cobrir completamente as áreas lateral do monumento. E letra C, o volume desse monumento. Escolhi esse exercício porque esse exercício ele vai precisar que você faça todos os cálculos, tanto da área da base, quanto da área lateral, quanto do volume. Você percebe que ele separou isso em 3 itens, mas a gente vai precisar usar só a ideia de área total e de volume. Na letra A, ele pede para você a área da base. Sua base é um hexágono regular. A gente viu em conteúdos anteriores, no finalzinho de geometria plana, para a gente calcular a área de um hexágono, a gente faz 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6 vezes a área do triângulo equilátero, se você lembrar, é L raiz de 3 sobre 4. Quem que é o L? O L é o lado do seu hexágono. Então, para o nosso hexágono aqui, ele me deu que a aresta da base, que é o hexágono, mede 4 raiz de 6 metros. Então, no lugar do meu L, vou colocar 4 raiz de 6. Então, eu vou ficar com 6 vezes 4 raiz de 6. E aí, tomam cuidado, que o L inteiro está elevado ao quadrado. Então, coloque entre parênteses para não ter perigo. Vezes a raiz de 3, dividido por 4. Agora fazendo conta simples, lembrando que o quadrado está em todo mundo, então você vai ter que elevar o 4 e o raiz de 6. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 6 ao quadrado dá raiz de 36, que é o próprio 6. Você pode usar só a ideia da propriedade, corta o quadrado com a raiz quadrada. Vezes a raiz de 3 sobre 4.
Agora eu vou simplificar, antes de fazer alguma conta, o 4 com o 16. Aqui vai sobrar 4. Então agora a gente vai ter que fazer essas contas. 6 vezes 6, 36. Então minha área da base vai ser 36 vezes 4, raiz de 3. Agora eu preciso fazer 36 vezes 4. Vou te ensinar uma técnicazinha que eu uso para fazer contas assim, não grandes, muito grandes, tipo essa. 4 vezes 36. Imagina se fosse 30. Quanto que seria 4 vezes 30? 120. Quanto que é 4 vezes 6? 4 vezes 6? 24. 120 mais 24, 144. Então quer dizer que a minha área da base é 144, raiz de 3. A minha aresta lateral não está em metro, então eu vou achar a minha área em metro quadrado. Ou seja, a primeira coisa que ele me pediu era a área da base. A área da base está pronta. 144 raiz de 3 metros quadrados. Segunda coisa, segundo detalhezinho que ele te pediu, foi a área lateral. Ele te pediu isso, usando o contexto da questão, que ele vai colocar vidros em todas as suas faces laterais. Então você vai precisar calcular a área lateral dessa pirâmide. Toda pirâmide, as faces laterais são formadas por triângulos. Lembra como é calcular o triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Lembra de um detalhe? A altura da sua face lateral em qualquer pirâmide, a gente dá um nome para ela de apótema. Apótema da pirâmide, que é esse A de verde que eu escrevi aqui, ó. Ele vai fazer a função da sua altura. Então, para calcular a área lateral, você sempre vai precisar descobrir esse valor. E aí, a gente vai usar uma das relações Pitágoras que eu te mostrei em sala, que é o triângulo formado na face. Aqui, esse lado de preto, vale 7 metros, que é a aresta lateral que ele nos deu no enunciado. O apótema é o cara que eu quero descobrir. Agora um detalhe, o apótema da pirâmide sempre vai dividir o lado na metade. Então se o meu lado vale 4 raiz de 6, essa partezinha aqui, ó, que eu vou escrever de preto, vai valer a metade de 4 raiz de 6, ou seja, vai valer 2 raiz de 6 metros. Então, para fazer a letra B, eu vou precisar primeiro fazer o meu Pitágoras para descobrir o valor do apótema, para depois eu calcular a área lateral de todas as faces laterais. Então, ó, se você perceber bem, esse triângulo que eu pintei de verde, a hipotenusa dele é o 7. Então vai ficar 7 ao quadrado é igual a esse cateto aqui de baixo, 2 raiz de 6, lembra, hein? Coloca entre parênteses, ao quadrado, mais o apótema ao quadrado. Fazendo as contas rápidas, 7 ao quadrado, 49, 2 ao quadrado, 4, raiz de 6 ao quadrado, 6, pelo mesmo motivo que a gente viu ali em cima, mais o apótema ao quadrado. 4 vezes 6, 24. Então, 49 é igual a 24, mais o apótema ao quadrado. O 24 positivo vai negativo. Então, eu vou achar que o apótema ao quadrado é 49 menos 24. 49 menos 24, 25. Isso significa que o seu apótema vai valer 5 metros. Então, descobri o valor do apótema. Agora, eu consigo calcular a área lateral. Se a minha base é um hexágono, significa que eu tenho 6 faces laterais. E se a minha base é um hexágono regular, significa que todas as 6 faces são iguais. Então eu preciso calcular de uma e multiplicar por 6. Então vamos lá. Como consegue enxergar, vou usar essa face como referência. Que a base do meu triângulo é a própria aresta da base. E a altura é o apótema, que eu acabei de descobrir. Então quer dizer que a minha área lateral vai ser 6 vezes, porque eu tenho 6 faces iguais, base 4 raiz de 6, vezes a altura, que é o apótema, que eu acabei de descobrir, 5, dividido por 2. Por quê? Porque é um triângulo. Vou simplificar antes de fazer a conta. O 2 com o 6, perdão, sobra 3. Fazendo essa conta, 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3, 60. Então quer dizer que aqui eu vou ter 60
raiz de 6 metros quadrados. Então esse é o valor da minha área lateral e é isso que eu vou precisar de vidro para cobrir as faces laterais. E para finalizar, o volume, que é o mais simples. O volume é só fazer a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base eu já calculei, é 144. A altura ele me deu no enunciado, é 4. Então é só aplicar a minha fórmula. Então o volume vai ser a área da base, que é 144 raiz de 3, vezes a minha altura, que é 4 metros, dividido por 3. Eu vou simplificar, antes de fazer os cálculos. O 3 com 144, a gente já fez essa conta, ó. Aliás, a gente fez com 4. Simplificando o 3 com 144, se a gente pegasse o 14, era 12, então sobraria 4 aqui. Sobraria 24, 4 com o 24, então ficaria 48. Então o seu volume aqui seria 48 raiz de 3 vezes 4. Agora eu preciso fazer 48 vezes 4. Vou usar a mesma ideia que eu tinha usado aqui, ó. Se fosse 40 vezes 4, 160. Se fosse 4 vezes 8, 32. 160 mais 32, 192 raiz de 3. Ei, quando era área, metro quadrado, agora é volume, metro cúbico. Então quer dizer que o volume desse monumento, que é essa pirâmide, é 192 raiz de 3 metros cúbicos. Então esse é um exercício que envolve tudo que eu posso pedir para você de pirâmide. Então envolve área da base, área lateral e o volume. Então vamos falar agora rapidão de cone. Agora a segunda parte do nosso conteúdo é cone. É bem intuitivo porque tudo que eu falei para você que vale para pirâmide vale para cone também. Só que cone, por sempre ter a mesma base e ser um círculo, as formas não mudam, sempre é a mesma. Mas para calcular a total área da base mais área lateral, para calcular volume, a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que qual que é o detalhe? A área da base e a área lateral sempre é a mesma forma. A área da base, πr ao quadrado, por ser um círculo. A área lateral vira πrg. A demonstração da fórmula eu te mostrei em sala, que é abrir, planificar a parte lateral, forma um setor circular. E aí a gente fez uma regrinha de 3 e chegou nessa forma. Eu vou fazer com vocês o exercício de número 9 da sua lista, que fala o seguinte: se um cone reto tem altura igual a 12 centímetros e o seu volume é 64 pi centímetros cúbicos, então quanto mede sua geratriz? Ó, perceba uma coisa, ele me deu um cone reto, me deu a altura e quer que eu descubra a geratriz. Só de olhar o desenho já dá para você ter uma noção do que você vai precisar descobrir. Para eu fechar um triângulo aqui, eu vou precisar descobrir o valor do raio, que é esse cara de laranja que eu estou trazendo aqui. Quando eu descobrir o valor do raio, vai bastar eu fazer um Pitágoras, porque o triângulo é retângulo, e aí eu descubro a geratriz. Como ele me deu o volume, eu vou usar a fórmula do volume para descobrir o valor do raio. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura. Como a gente viu agora, a área da base é πr ao quadrado, então isso aqui vai ser πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Para eu substituir os valores que eu tenho. Eu sei que o volume é 64π, isso é igual a π, r é o que eu quero ao quadrado, vezes a altura que ele me deu, e vale 12, dividido por 3. Vou fazer a simplificação antes de fazer a conta. Então 3 com 12, aqui sobra 4, o π com o π, cortei. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou achar que r ao quadrado é igual a 64 dividido por 4. 64 dividido por 4, eu vou achar 16. Então r ao quadrado é igual a 16. O quadrado do raio vai vir como raiz quadrada, a raiz desse cara vai ser 4. Eu não preciso se preocupar com a parte negativa, porque eu estou falando de comprimento de raio. Então não tem como ele ser negativo. Descobri o valor do raio. Agora, é simples. Basta fazer um Pitágoras e você descobre a geratriz. Geratriz vai ser sua hipotenusa. Então a geratriz ao quadrado é igual. O raio vale 4 ao quadrado, mais a sua altura vale 12 ao quadrado.
Fazendo essa continha, a gente vai ter que a geratriz ao quadrado é 16 mais 12 ao quadrado, 144. Na hora que você somar 16 com 144, você vai achar 160. 160 não tem raiz exata. Fatora esse cara pra gente. Vamos fatorar e ver o que dá para simplificar, para ficar mais bonitinha a nossa resposta. Por 2 vai dar 80, por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Então você tem aqui, como eu quero raiz quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. Então eu tenho 2 ao quadrado com 2 ao quadrado, e aí vai sobrar 2 vezes 5. Então esse cara vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 10. O 10 não vai ficar dentro da sua raiz. Então o G vai ser a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 10. Todo mundo que tiver ao quadrado sai da raiz. Isso aqui vai ser 2 vezes 2, raiz de 10. 2 vezes 2, 4. Então a minha geratriz é 4 raiz de 10. Tá tudo em centímetro. Aqui continua centímetro. Então descobriu o valor da geratriz, que era o valor que ele precisava. Então, usando aquelas fórmulas, tanto para cone quanto para pirâmide, você vai conseguir fazer uma bela prova. Boa sorte e até a próxima.